Hey you! Beautiful you! Perfect you! Você que é luz, raio, estrela e luar, manhã de sol. You, light, sunbeam, star, moonlight, morning sun. Para você que não tem dúvida nenhuma de que fica tudo muito mais bonito em inglês, English Now is on. Today's topics: consonant sounds, and Muito bom, muito bem. Sons que não metem medo em brasileiros geralmente. Sons subestimados, sons não levados muito a sério, erroneamente. Erroneously. Estou falando dos sons e Por que isso acontece? Por que eles são subestimados e por que não deveriam sê-lo? Para começar, os três existem em português. E essa é a parte fácil. O brasileiro não tem problemas com a produção desses sons. A parte surpreendente e contraintuitiva é que eles têm ocorrências completamente diferentes entre o inglês e o português. Vou começar falando dos dois primeiros, e deixar o terceiro para logo mais. Vamos começar do começo. Vamos começar com a produção dos sons. The production, bilabial M. Muito bem, comecemos com a produção do som de consonante bilabial M. Bilabial M. Precisa dos dois lábios para fazer isso. Você precisa fechar os seus dois lábios e fazer M. Isso não mete medo nenhum em brasileiros, porque a gente tem o som em posição inicial frequentemente, em, por exemplo, meu, monte e mozão. E ninguém vai ter problema nenhum em marcar a diferença entre isso e a língua dental N. Língua dental Termo técnico usado é alveolar. Alveolar. Aqui vou preferir o termo língua dental, porque é mais transparente, dá para ver exatamente do que estamos falando. Estamos falando da língua, da ponta da língua contra os dentes de cima ou contra essa regiãozinha em cima dos dentes. Está ele lá. N, moon, sun. Muito frequente em posição inicial em português também. Não, nem, nada. A produção é fácil para brasileiros, mas enxergar quando eles vão acontecer nas palavras do inglês geralmente dá problema. O mais flagrante é que esses sons não existem em posição final em português. Você pode escrever à vontade a letra M ou mesmo a letra N em posição final em português, como é o caso de sim ou o caso de fim, ou mesmo do contrário de out, esse restaurante é in. Em nenhum dos casos, nenhum falante de português vai ler o N ou M. Os dois vão fazer exatamente a mesma coisa. Vão provocar uma nasalização da vogal anterior. In, sim, fim, sem que ninguém leia o que está escrito. M, fem ou N. Ora, é exatamente isso que acontece em inglês. Você lê exatamente a letra que está ali. E aí você vai imaginar dois gringos saindo da sessão de cinema. O que você achou do filme? Eu achei muito bom. Eu também. E vai ler todo o M em posição final como se M fora. Reparei no caso de também. Acontecem aí duas ocorrências dignas de nota. O primeiro M vai nasalizar o A, causando um A nasal longo. Também. O segundo vai fazer a mesma coisa, e curiosamente, na pronúncia do brasileiro, a nasalização vai se dar num som de I, sendo que não há nenhuma letra I escrita. Também. O M não existe e o I nasal final não está sequer escrito.
Repare que uma coisa parecidíssima vai acontecer com a palavra bom. Tá aí um M escrito em posição final, que é claro, não vai ser lido por um brasileiro. A pronúncia normal no Brasil é criar um U que não está escrito e nasalizar esse U. Bom. Repare que para um brasileiro você pode colocar N em posição final. No caso do francês bonjour, vai acontecer a mesma coisa na cabeça de um brasileiro. Está ali escrito N, para ele vai ser a mesma coisa. Nasalização de uma vogal que sequer está escrita bom. O gringo, não estando informado, vai ler exatamente o que está escrito. Também. Eu achei muito bom. Você não. Você estuda fonética, né? Você vai se informar antes. E vai marcar bem a diferença. Um M em posição final vai te dar M. É o caso de ham, ram. E também marcando N em posição final, N, fen, sen. E a diferença entre sen, pecado, e sem, simulation. Durante anos eu achei que o jogo Sin City era baseado na história em quadrinho de Frank Miller, Sin City. There's only Sin City. There's only Sin City. Sin City's like a woman or a casino. Somebody's gonna win. It's a good game. Good game. Who wants to play? In the rain, in a leather jacket, I'm a killer, babe. Depois de anos descobri que não, Sin City era só o filme. O jogo de videogame era Sim City, Simulation City. E vai da diferença em inglês. Sim, The Sims, Sin. Repare que em português, Sin City vai cobrir a pronúncia das duas histórias. Mesma coisa que acontece entre a palavra para sol, que apareceu lá no começo, sun, que soa idêntica à palavra para filho, son, some, que você já conhece aí, de somewhere, somebody, something. Nesses três casos, a tendência brasileira é ignorar os M's que estão no meio da palavra e mandar something, e nasalizar o an e fazer some em vez de some. Something, somewhere, somebody. Pronúncia brasileira, somebody. Na verdade, o brasileiro vai ignorar o M e o N toda vez que não aparecer uma vogal depois dele. E vai simplesmente usar essas duas letras para nasalizar a vogal anterior. Sum também é a palavra para soma. The sum of all fears. Filme hollywoodiano. A soma de todos os medos. The sum of all fears. Ou ainda essa ideia de que um time pode trabalhar muito melhor do que as partes isoladas desse time. Nesse caso, the team is better than the sum of its parts. The sum of its parts. The sum. E se reparou que eu fiz? The team is better than the sum of its parts. Isso também vai acontecer. Eu vou ter um M em posição final. The team's better than the sum of its parts. E se aparecer vogal depois, eu vou sair ligando com M. O que vai tornar a compreensão de inglês falado mais difícil para quem não estiver informado sobre esses possíveis linkings e esses possíveis sons finais de am and an. Caímos então em outro terreno dentro da fonética, o que se chama de linking. Linking é um terreno à parte. Ele é a chave para entender inglês falado. Muita gente vem para mim e se queixa, fala que não consegue entender direito inglês falado. Problema muito comum, a pessoa entende tudo quando vê as palavras ali escritas, mas quando ouve as mesmas palavras faladas não entende mais. Isso se dá principalmente porque no registro escrito você tem as palavras separadas, as palavras estanques. E quando um falante começa a executar a sua própria língua, ele vai ligando tudo, não deixando espaço entre as palavras. The team's better than the sum of its parts. The sum of its parts. The sum of its parts. Ou ainda, my son is coming. My son is coming. Son is. My son is here. E eu ligo com N. E isso torna a compreensão difícil para quem não é falante nativo. Então, se você tem dificuldade de entender inglês falado, estudo de linking é a grande chave para a solução do seu problema. Posso te adiantar que M's
ienes estão entre os maiores motivos de confusão dentro dos linkings do inglês. Repare que numa expressão como some of its parts, você vai ouvir some of its parts. É capaz de você, não tendo uma separação clara entre quando uma palavra termina e a próxima começa, pode se confundir, pode achar que mavet é uma palavra. Some of its parts, some of it. Estamos aí na diferença entre team, time, e teen, adolescente, já tivemos por aqui. Vale ainda a palavra usada no começo também para moon, diferente de mom, o apelidinho da sua mãe, the moon. E de novo, pronúncia brasileira aí vai simplesmente nasalizar o U, mandar moon, igualmente para palavras derivadas como, por exemplo, moonlight, que vai ter sua pronúncia no Brasil adaptada para moonlight, ou moonwalk, do Michael Jackson. Você vai lembrar dele aí, em inglês você vai manter o N lá, moonwalk. E você vai ouvir essa batida da língua contra o seu dente de cima em moonwalk, moonlight. Dentro desse nosso vocabulário estelar, por que não cair em beam, que também apareceu no começo com sunbeam, um raio solar. Beam, beam, laser beam, sunbeam, beam of light. Oh, that's a laser beam. E é claro, o avançado modo de teletransporte da USS Enterprise no seriado Star Trek, em que as pessoas se locomoviam sendo transportadas por feixes de luz. Rendendo a conhecida frase "Beam me up, Scotty! Beam me up, Mr. Scott!" $1,000. Bring me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Okay, Google. Beam me up, Scotty. First, this could be a challenge. Yeah. Beam me up, Scotty. No. Beam, você fecha seus dois lábios. Se você fizer bean, você ganha outra palavra. Essa aí, chili beans, black beans. Não só sua palavra para feijões, como para qualquer coisa que sair de dentro de uma vagem. Este bean pode, por sua vez, ter exatamente a mesma pronúncia do particípio passado do verbo to be, da terceira coluna de to be, been. I have been there, I have been here, been. Na pronúncia inglesa, com essa vogal mesmo, os americanos às vezes trocam a vogal e mandam been. I have been there, I've been there, I have been there. Frequentemente confundido por brasileiros Brasil afora com a forma ing do mesmo verbo, being, being. E aí temos duas sílabas, não só uma como nos casos anteriores. Dá uma olhada aí na transcrição. Being, being, sendo, estando, mas também um ser. A partir daí, ser humano, human being, human being. Pronúncia próxima, é claro que a proximidade das duas palavras pode dar margem a piadinhas, trocadilhos, como esses human beings. These are human beings. Sim, dependendo de como você fala, de como você pronuncia, pode parecer que você é um feijão humano. I'm a human being. Trocadilho, jocoso, frequentemente feito em inglês, tá até naquela cena clássica da história em quadrinho Watchmen, de Alan Moore, em que Rorschach faz ali o jogo entre caldo de feijão e caldo de feijão humano. Take a look. Take a look at this. What is it? This little stain, is that bean juice or... That's right. Human bean juice. Bean juice. Human bean juice. Human being juice. Para blood. E aí, nessa palavra being, caímos no nosso terceiro som de hoje, o som não. Para explicar a produção desse som, vou antes para a nossa novíssima sessão, The Book is on the Table. The book is on the table. Com
este livro aí que está hoje na mesa. Sim, grande livro English Pronunciation for Brazilians. Recomendo muitíssimo tudo o que você precisa saber sobre pronúncia do inglês para brasileiros especialmente se você está interessado em inglês americano, American English. Great book! É nesse livro que eles têm uma dica genial para você achar esse sonzinho de being partindo do português. Eles sugerem a pronúncia de manga para você começar a achar o som. O livro recomenda você pronunciar manga e parar um pouquinho antes de realizar o seu g. Quando você diz man e para no meio, você vai sentir lá atrás o seu palato mole dando uma descidinha e fazendo man. É este o seu som. É o som representado por esta letra do alfabeto fonético internacional, the well hung an. Você vai olhar para a cara dele e vai ver justamente que ele é uma representação gráfica do cruzamento entre um N e um G, gerando esse símbolozinho aí, símbolo internacional, o N bem dotado, o N dotadão, the well hung an. Being, human being, a bean, a beam, a being. Claro que ele é o som que está no final de todos os seus INGs, de todas as suas ING forms. Being, doing, going. Você vai colocando os sons no lugar aos poucos, vai praticando, vai colocando seus sons no lugar. Começa a reparar aí nas suas letras am, an e n. Today's quiz, vocabulary and linking. Beleza, revisão rápida do vocabulário de hoje com linking. Te dou uma palavra, você vai ligar o som final com as palavras ou com as expressões que vierem depois. Sequência de 7 frases. Vai! Number 1. I dream away. I dream away. Dream away. 2. I dream of doing this. I dream of doing this. Dream of. 3. It's full moon again. It's full moon again. Moon again. 4. Beam of light. Beam of light. 5. I sin a lot. I sin a lot. Sin a lot. 6. I sing a lot. I sing a lot. Sing a lot. 7. The sum of its parts. The sum of its parts. The sum of its parts. Well, that's it. That's all, folks. If you like this class, hit the like button. If you like this course, subscribe to the channel. If you want more information on the English No course, send us an email. That's it for now. See you next time. Bye-bye.